Vamos à questão subsequente, que tem o seguinte enunciado. Um auditor de contas verificou que a lei tributária havia entrado em vigência quando o fato gerador teve início, mas que este ainda não havia sido concluído. Nessa situação hipotética, conforme o CTN, questão claramente elaborada com base no artigo 105 do Código Tributário Nacional, que fala da aplicação da legislação tributária imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, e define pendente exatamente como está aqui na questão, aqueles que tenham tido início, né, ou a ocorrência do fato gerador teve início, mas não está completa. Então, nesse caso aqui, como foi dito que o fato gerador teve início, mas não está completo, a aplicação da legislação tributária é imediata. Então, olha só, vamos para as alternativas, conforme o CTN, deverá ser aplicada a legislação tributária que se esta impuser pena menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato, desde que a nova lei seja expressamente interpretativa. Está bagunçando tudo aqui, porque na realidade, esse dispositivo do CTN, no artigo 105, traz um princípio da irretroatividade. No momento em que ele diz que a legislação nova se aplica para o futuro e para o que está pendente, ele também está dizendo que ela não se aplica para o passado, ela é irretroativa. Então, para o futuro e para o que está pendente. Lembrando que a questão traz um caso de pendência. Tá? Só que existem duas exceções a esta regra que são colocadas nos incisos do artigo subsequente, que é o 106. A lei pode ser aplicada para o passado quando ela for expressamente retroativa, quando ela for expressamente interpretativa, ela pode retroagir, ou quando ela for melhor para o infrator. Você não fala melhor para o infrator, ele fala quando a lei fizer certas coisas, quando você vai ler cada uma das coisas que estão colocadas lá, são coisas em que a lei é melhor para realmente para quem cometeu infrator. Combinar uma penalidade menos severa, que é aquela vigente ao tempo de sua prática, ou seja, a lei diminuiu a pena, certo? Aqui se falou em quê? Aplicar penalidade menos severa, que é a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, isso aqui é caso você aplicar de maneira retroativa a nova lei, certo? Isso aqui não é o caso narrado na questão, está simplesmente dizendo que o fato gerador do tributo teve início, mas não foi completado. Então se aplica imediatamente, não se aplica retroativamente, tá? Aqui misturou duas coisas, a penalidade menos severa com ser expressamente interpretativa. Essas duas situações são independentes. Se for expressamente interpretativa, se aplica retroativamente. Se for menos severa a penalidade, também se aplica retroativamente. Então aqui citou as duas coisas, mas não falou em retroagir. Se for uma das duas, tem que retroagir, não vai se aplicar de imediato. Então aqui você quer saber quando se aplica a lei. A resposta nesse caso é que ela tem que ser aplicada imediatamente, certo? Item B. Deverá ser aplicada a lei tributária em razão da omissão legal quanto ao tratamento dado aos fatos geradores pendentes. Falso, não há omissão legal. O artigo 105 que eu citei diz expressamente que se aplica de imediato tal lei. Item C. Deverá ser aplicada a legislação tributária imediatamente, certo? Que é o que está no 105, mesmo que não se trate de lei interpretativa. Mesmo não tratando de lei interpretativa, se aplica de imediato, certo? Se fosse interpretativo, pelo contrário, iria retroagir. A banca deu esse item como resposta. Alternativa D. Diz que não deverá ser aplicada a lei tributária que se impõe exclusivamente para fatos geradores futuros. Falso, é para futuros e para pendentes, conforme acabamos de citar. A alternativa E, deverá ser aplicada a legislação tributária somente se tratar de lei interpretativa. Se for interpretativa, a legislação pode inclusive retroagir. Então a alternativa que corresponde ao gabarito, já vimos que é a alternativa C.